Um pouquinho de assunto, né? Aqui no nosso programa Mulher Demais, a gente está falando sobre saúde. Então, falando nisso, a gente vai falar sobre um sorriso bonito, né? Ter um sorriso bonito é, de fato, cartão de visita e pode fazer total diferença. Mas, afinal, dentes bem cuidados, saudáveis e belos são o abre-alas para quem deseja ter uma aparência muito boa e uma autoestima elevada? Aqui no estúdio do MD, vamos falar sobre esse assunto, mais precisamente sobre as facetas de resina. Tá na hora do nosso quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio eu recebo a doutora Juliana Medeiros, que é especialista em prótese e estética dentária, diretora e responsável aí pela clínica, é isso? Ah, olha aí, maravilha. Diretora clínica e responsável técnica da Oral Unique Implantes. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no nosso estúdio do MD. Vamos falar sobre um tema importante, né? Que são as facetas de resina. É um assunto que está muito em alta, todo mundo doido para colocar faceta, mas tem alguns critérios, não é isso? Isso. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que estão em casa. Pois é, Letícia. As facetas de resina são uma técnica que realizamos um recobrimento da superfície frontal do dente com um material chamado resina composta, tá? Hoje em dia, essas resinas estão muito evoluídas. Algumas têm a tecnologia de umas partículas de porcelana na sua composição, conferindo uma resistência, um brilho, um resultado perfeito. Mas, assim, existem algumas indicações específicas para colocá-las. E, dentre elas, estão, assim, aquele paciente que quer alterar o formato do seu dente, não é satisfeito com a cor, já tentou o clareamento de todas as formas, tem muita sensibilidade. Então, opta pelas facetas de resina, ela vai conseguir mudar a cor do seu sorriso. Aqueles pacientes que têm pequenos espaços entre os dentes, que são chamados de diastemas. Então, essa técnica ela é muito utilizada também para esses casos. Agora sim, no início do programa eu trouxe uma pergunta que acaba sendo uma dúvida de muitas pessoas, né? Desgastar ou não os dentes para poder colocar as facetas? E caso isso aconteça, qual é a diferença? Letícia, eu sou apaixonada pelas facetas de resina exatamente por isso. Por não ser necessário o desgaste dental. Então, na maioria dos casos, para você realizar a faceta de resina, não é necessário o desgaste. Logicamente que alguns casos, algumas exceções vão ser necessárias, mas esse desgaste é muito seletivo. Então, assim, os pacientes podem ficar tranquilos, porque em relação ao desgaste, é muito tranquilo mesmo. Olha só, e o nosso telespectador, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp do MD. O número vai estar passando aí na sua tela, tá? Para você mandar a sua mensagem e interagir conosco, tá? Tem uma pergunta aqui no telespectador, deixa eu só pedir para vocês, quando vocês mandarem a mensagem, né? Deixa lá teu nome, o bairro que você está falando, para que a gente possa mandar um beijo carinhoso, tá? Esse aqui foi a Maria Érica. Ela colocou uma mensagem dizendo o seguinte: bom dia, queria saber se com a doutora, o sonho dela é colocar dentes de resina, né? E aí ela queria saber como é que funciona para poder colocar essas facetas. Como é o nome mesmo da telefone? Maria. Maria, é o seguinte, o ideal, Maria, seria uma consulta de avaliação, certo? Você ir para uma consulta onde iremos realizar uma avaliação minuciosa, alinhar com você suas expectativas, a coloração, o formato do seu sorriso que você sonha. E aí a gente vai conversar e alinhar tudo bem direitinho. Depois desse passo, nós já marcamos a próxima sessão para a execução do tratamento. E aí, nesse passo da avaliação, eu vou te explicar se vai ser necessário o desgaste ou não, se a gente pode fazer tranquilamente sem o desgaste mesmo, que é como eu falei, que na maioria dos casos não necessita. E é importante essa consulta de avaliação, para a gente poder estar alinhando aí todos os detalhes.
Tem uma mensagem aqui de uma outra telespectadora, ela disse que não prefere se identificar, mas ela colocou a seguinte pergunta. Há um tempo nasceu um dente no finalzinho da boca e ele não tem espaço. E daí, por não ter espaço, ele acaba inflamando a gengiva. O que faço? Tenho medo de dentista. Então, você tem que procurar a Oral Unique Implantes, tá? Lá, nesse seu caso, indicado realmente a exodontia, a extração desse elemento. Provavelmente é o dente ciso, o vulgo dentiqueiro, que todo mundo fala. E realmente, quando ele nasce, ele incomoda, ele inflama. E lá na nossa clínica, Letícia, nós temos a sedação consciente, um centro cirúrgico todo pronto e moderno, onde você faz sua cirurgia dormindo. Então, se você tem medo, pode nos procurar, que você vai realizar a sua cirurgia na tranquilidade, dormindo. Quando você acordar, já está tudo pronto. Tá vendo? Se eu tivesse conhecido antes, eu não tinha sofrido tanto para tirar o meu dentiqueiro, viu? Porque eu sofri, a saga foi grande. Então, você tem que conhecer também a clínica, Letícia. Inclusive, muita gente está perguntando justamente sobre essa questão do dentiqueiro, né? Às vezes não sai, inflama, causam muitos problemas, dores, incômodos, e a pessoa precisa, de fato, de uma avaliação, né? Isso. Olha, todo procedimento odontológico, seja as facetas, seja a avaliação para extração, qualquer procedimento sempre precisa de uma avaliação, tá, gente? A gente tem que fazer os exames necessários e uma avaliação criteriosa para saber a indicação correta. Uhum. No caso, como é que a pessoa pode fazer, colocar essa resina, né, para não ficar artificial, digamos assim? Tem todo um estudo, como é que é feito esse passo a passo? Isso, vai muito também do material utilizado, Letícia. Sim. Então, assim, nesse tipo de tratamento, as resinas, ela tem de vários tipos, das mais simples até as mais evoluídas, tá? Então, para esse tipo de tratamento, para ter esse resultado bem estético que vocês estão vendo aí na tela, foi um caso da nossa clínica, nós utilizamos as resinas mais modernas, as melhores técnicas para ficar o mais natural, um brilho, aquele brilho de dente natural. Porque muitas vezes a gente vê aquelas facetas opacas, aquela, assim, que chama a atenção já não pro bonito, aquela coisa que você chama a atenção, assim, como aquele sorriso artificial. Então, assim, a qualidade da resina utilizada. Então, quem for fazer esse tipo de procedimento realmente tem que buscar um lugar especializado, especialista, que ele vai trabalhar realmente com os melhores materiais. E nesse caso aí, acredita-se que ele mudou por causa da cor, né? Em cima estava um pouco amarelado, embaixo já está... Isso, já tinha umas resinas antigas nesse caso. Uhum. E aí removeu-se as resinas antigas e optou também por uma coloração mais clara. Esse paciente ia casar e aí resolveu dar aquele... Tchan, né? Tchan, isso. Quando a pessoa coloca, né, as facetas de resina, qual a contraindicação, por exemplo, se tem alguma? Quais os cuidados para manter, para que não quebre, que não prejudique na cor? Certo, pergunta super importante, viu, Letícia? Existem contraindicações sim, tá? Nos casos de pacientes que têm um bruxismo severo. O que é bruxismo? É o ranger dos dentes, tá? E que acabam desgastando muito os elementos dentários. Então, quando eles estão com esse desgaste no nível alto, não é indicado as facetas de resina. Também não é indicado para aqueles pacientes que estão em condições de sangramento da gengiva. Então, vai primeiro tratar o problema periodontal para depois poder fazer esse tipo de tratamento. Então, assim, nesses casos mais específicos que a gente evita fazer realmente as facetas. E essa pergunta que eu fiz agora, ela entra dentro do contexto dessa telespectadora, a Eri, que mandou uma mensagem pra gente. Um beijo pra você, obrigada pela participação. Ela colocou o seguinte: bom dia, gostaria de saber sobre a relação entre a perda óssea e implante de facetas de resina, se pode colocar nesse caso. Implante de como foi aquela pergunta? Se no caso ela tem perda óssea, certo. Se ela pode colocar faceta de resina ou não neste caso. Pronto, a gente tem que avaliar o nível da perda. Se tem perda óssea, deve ter um problema periodontal. Então, primeiro a gente vai ter que cuidar desse problema para depois realmente
reabilitar esteticamente, tá? Sempre que tiver uma causa, um problema, assim, uma cárie ou então um tártaro, a gente tem que cuidar primeiro desse problema para depois a gente pensar na reabilitação estética, tá? Olha só, muito bom, viu? Letícia, você tinha perguntado também do que fazer para durabilidade, Sim. né? E aí eu não complementei a pergunta. Então, para ter uma maior durabilidade, o paciente também deve colaborar com o profissional no sentido de ter uma boa higiene, certo? Bucal. Então, assim, escovar os dentes sempre após as refeições, pelo menos o fio dental uma vez ao dia, no mínimo. E as consultas de manutenção, uma vez por ano ele vai lá para poder dar um repolimento nas facetas. Então, assim, esses são os cuidados principais. Olha só, maravilha. Tem que seguir todo esse passo a passo, que é bem simples, né? Isso. Prática mesmo do dia a dia, para que você possa ter uma maior durabilidade das facetas, né? E ficar sempre com esse sorrisão, né? Lindo que isso fica. Uma outra espectadora colocou o seguinte: bom dia, meu nome é Lucy Cleide. Queria saber da doutora se demora para fazer um implante, né? Se demora muito para colocar a faceta de resina ou não, como é esse processo? Esse processo, ele é rápido, ele é inserção única. E assim, vai depender muito da quantidade dos dentes envolvidos. Digamos que vamos fazer 10 dentes numa arcada superior, por exemplo. Então, vai levar em média entre 4 a 6 horas. Entre fazer todas as facetas, já dar um acabamento pré-inicial. Então, assim, demora mais ou menos esse tempo, 4 a 6 horas, uns 10 dentes. Olha só, e é interessante porque se a gente for ver o tempo, né? É um tempo mínimo, 4 horas ali para ficar já toda, sair isso. Já sair pronto, né? Isso mesmo. Coisa boa. Doutora, eu queria só dar uma pausa na nossa entrevista. A gente volta já trazendo mais informações. Nosso WhatsApp aqui não para de vibrar. O pessoal louco para saber sobre as facetas, porque é o assunto do momento, né? Isso. Coisa boa. Olha só, pessoal, deixa eu interagir com quem